Os pilares da fé. Quem foram os apóstolos? Quem foram, afinal, estes homens que mudaram o curso da história? Os apóstolos não eram sábios, não eram reis, não eram generais. Eram pessoas simples, homens do povo, pescadores, trabalhadores comuns. Jesus não os procurou nos palácios ou nas escolas de teologia de seu tempo. Ele os encontrou nas margens dos lagos, nas coletorias de impostos, no meio da vida cotidiana. Eram homens com fragilidades, medos, dúvidas, e foi justamente essa humanidade que Jesus quis tocar com seu chamado, mostrando que a grandeza do reino de Deus se constrói na simplicidade e na entrega do coração. A palavra apóstolo vem do grego e significa aquele que é enviado. É uma palavra que carrega em si um movimento e uma missão. Eles não foram apenas escolhidos para aprender, mas para serem enviados ao mundo. A missão apostólica nasce de um encontro pessoal e transformador com Cristo. O chamado divino. O início de uma jornada. Pedro e André lançando as redes ao mar da Galileia. Era a sua rotina, seu sustento, o mundo que conheciam. E então Jesus passa e diz uma simples frase: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Naquele instante, algo extraordinário acontece. Não hesitam, não pedem tempo para pensar, não calculam as perdas. Imediatamente deixam as redes e o seguem. É a resposta de um coração que reconhece a voz do pastor. Um abandono total na confiança de um chamado maior. Este chamado não prometia riquezas, não prometia poder nem conforto. Pelo contrário, seguir a Jesus significava abraçar incertezas, despojamento, serviço, deixar para trás a segurança do conhecido, embarcar em uma aventura de fé. O que Jesus oferecia era a si mesmo, sua presença, seus ensinamentos, a participação em sua missão divina. A missão apostólica nasce de um encontro pessoal e transformador com Cristo. Antes de serem enviados, precisavam primeiro estar com Ele. Aprender a ver o mundo com os seus olhos. Aprender a amar com o seu coração. Ser pescador de homens não é capturar ou aprisionar, mas resgatar e trazer para a segurança da comunidade de fé, para a vida em abundância que só Deus pode oferecer. A rocha da igreja. A liderança de Pedro. Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, que significa rocha. Destaca-se entre os 12 por sua personalidade impetuosa e seu coração apaixonado. Ele era um homem de contrastes, corajoso e medroso, fiel e vacilante. Foi ele quem professou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", mas também o negou 3 vezes. Sua fé foi forjada na fraqueza humana. Deus constrói sua obra sobre quem se arrepende e recomeça. "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Ele recebeu as chaves do reino, autoridade e serviço. Sua liderança não era para dominar, mas para confirmar os irmãos na fé. Depois da ressurreição, Jesus pergunta 3 vezes: "Pedro, tu me amas?" Para cada negação, uma declaração de amor. "Apacenta as minhas ovelhas." A liderança de Pedro nasce do amor e se realiza no cuidado com os outros. Após o Pentecostes, ele anuncia a ressurreição e milhares se convertem. Lidera Jerusalém, resolve disputas e viaja em missão. Sua jornada o levou a Roma, onde deu o testemunho final. Por se sentir indigno de morrer como o Mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, selando com seu sangue a rocha da igreja. A liderança cristã não é ter todas as respostas, nem ser infalível, mas amar a Jesus acima de tudo e traduzir esse amor em serviço. Reconhecer quedas, levantar-se pela graça, perdoar e ser perdoado. A força da rocha vem da solidez do amor que a sustenta. Ele nos ensina que nossa maior força é depender de Deus. O discípulo amado. O testemunho do amor de João. João, irmão de Tiago, é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Intimidade que revela sua sintonia com o coração de Jesus. Presente na transfiguração, vendo a glória de Cristo.
o único dos 12 aos pés da cruz. Eis aí a tua mãe. O amor o tornou corajoso. Em Patmos, recebeu as visões do Apocalipse. Seu evangelho e cartas mergulham no mistério. Deus é amor. A fé é relacionamento de amor. Reclinar a cabeça no peito do Senhor. Um convite perpétuo à intimidade com Jesus e ao amor fraterno. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, do círculo mais íntimo. Testemunhou ressurreição da filha de Jairo, transfiguração e agonia no Getsêmani. Boanerges, intensidade transformada em coragem inabalável. Tradição o liga à primeira evangelização na Espanha. Foi o primeiro dos 12 a ser martirizado por volta de 44 d.C. Partilhou o cálice de Cristo, coroação de uma vida de dedicação. Sua voz ecoou com o poder silencioso do sangue derramado por amor. Seu testemunho nos desafia a uma fé corajosa e decidida. Seguir Jesus implica estar disposto a tudo, viver e, se preciso, dar a vida por ele. Amor que permanece, coragem que testemunha. 2 caminhos, o mesmo Cristo. André, irmão de Pedro, mediador e iniciador. Um dos primeiros a seguir Jesus, corre a dizer: encontramos o Messias. Leva pessoas a Jesus, dos gregos ao menino do milagre da multiplicação. Tradição. Evangelizou a Grécia e foi martirizado na cruz em forma de X. Segue-me. Simples e direto. E ele partilha a boa nova com Natanael. Jesus responde: quem me vê, vê o Pai. Fé prática que busca compreender. Do ceticismo, de Nazaré pode vir algo bom? A profissão: tu és o Filho de Deus. Tradição: missão até a Índia e Armênia. Martírio por fidelidade. 3 facetas do discipulado: ponte, buscador prático, intelectual honesto. Mateus, também Levi, publicano, desprezado, chamado por Jesus. Segue-me. Conversão que rompe barreiras sociais. Ninguém está fora do alcance da misericórdia. Autor do primeiro evangelho. Testemunho dos ensinamentos de Jesus. Se eu não vir e tocar... 8 dias depois, confessa: meu Senhor e meu Deus. Tradição. Missão na Índia. Fundação de comunidades. Martírio. Pouco citado, muito fiel. Grandeza é constância, não fama. Tradição associa sua pregação à Síria e à Pérsia. No reino, o serviço silencioso tem grande valor. Deus nos chama de nossas coletorias, dúvidas e anonimatos. O chamado é o mesmo: levantar-se, seguir a Cristo e deixar que Ele transforme nossa vida. Diferentes histórias, uma missão: anunciar o amor redentor. Judas Tadeu, no Evangelho de João, pergunta ao Mestre na ceia sobre manifestar-se ao mundo, venerado como intercessor das causas impossíveis. Tradição. Pregou na Mesopotâmia e foi martirizado com Simão, ex-zelote. Zelo purificado e redirecionado ao reino de Deus. Em Cristo, inimizades políticas se tornam fraternidade. Paixão humana consagrada para construir a paz, não a guerra. Após a traição de Judas Iscariotes, o colégio ficou incompleto. Critério: ter acompanhado Jesus do batismo à ascensão. 2 nomes: José, chamado Barsabás, e Matias. Oraram, lançaram sortes. A sorte caiu sobre Matias. Continuidade da missão e da estrutura deixada por Jesus. Judas Tadeu inspira a esperança. Simão, reconciliação. Matias, restauração após a falha. O Espírito Santo restaura o que foi quebrado e faz a missão seguir adiante. A obra de Deus continua, sempre. Deus traz bem do mal e renova a esperança de seu povo. 3 histórias que apontam para a mesma fidelidade. Cristo vivo conduz sua igreja. Preparados pelo encontro, enviados pelo Espírito. A igreja nascente aprende a permanecer, discernir e avançar. Caminho de esperança que não se interrompe. A ressurreição de Jesus transformou tudo. Medo e desilusão cedem lugar à alegria indescritível. O medo é substituído por coragem sobre-humana. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Um pequeno grupo, tarefa humanamente impossível. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Esperam o poder do alto. O Espírito desce, ousadia divina para proclamar. Mártir significa testemunha. O sangue torna-se semente de cristãos. A coragem deles inspira e converte. Elo vivo entre Jesus e as gerações. Estabelecem comunidades e transmitem os ensinamentos. Esses ensinamentos formarão o Novo Testamento, estrutura e sucessão apostólica para garantir continuidade. Não só mensageiros, alicerces da Igreja de Cristo, casa espiritual construída sobre a fé professada e vivida. Garantiram que a Boa Nova chegasse até nós, do cenáculo aos confins da terra. A mesma chama, o mesmo Espírito. A importância dos apóstolos para a Igreja nascente é imensurável. O legado dos apóstolos não é peça de museu ou história distante. É chama viva que arde no coração da Igreja e nos ilumina hoje, em 2026. Deus continua a chamar pessoas simples, com fragilidades, para obras extraordinárias. A missão deles continua em nós. Pelo batismo, somos enviados a ser sal, luz e fermento no mundo. Como André, apresentar Jesus com a alegria de quem encontrou um tesouro. Como Pedro, após as quedas, reafirmar o amor e cuidar dos irmãos. Como João, cultivar intimidade e permanecer junto aos que sofrem. Como Mateus, deixar o egoísmo e abrir portas aos marginalizados. Testemunho coerente, morrer um pouco para o orgulho, o conforto e a própria vontade, para viver a vontade de Deus. Ser testemunha fiel no trabalho, na família e na sociedade, mesmo ante a incompreensão. Viver os valores do Evangelho com coragem. A história dos 12 é a nossa história. Eles precedem e inspiram nosso caminho de fé. Renovemos o nosso sim diário ao Senhor e sejamos testemunhas cheias de esperança. Que o Espírito Santo nos transforme e nos envie a anunciar as maravilhas do Senhor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós e permaneça para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o exemplo dos apóstolos nos inspire a viver a fé e anunciar o Evangelho com coragem. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.